Olá, seja bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu trago para vocês não um, mas dois casos completamente insanos e distorcidos que nos fazem questionar até onde pode ir a maldade e perversão humana. Mas antes disso, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. Aqui na descrição você encontrará um link que o levará ao nosso blog. Lá tem uma postagem completa explicando como você poderá fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, onde, além de trocarmos ideias, sugestões e dicas, eu costumo publicar conteúdo que não podem ser colocados aqui no YouTube. Bom, dito isso, vamos ao primeiro caso de hoje. Barbara Jane Meckle nasceu em uma família muito próspera. Seu pai, Robert, era um comerciante de terras de sucesso na cidade de Marco Island, na Flórida. Na verdade, naquela época, praticamente todos na região estavam prosperando financeiramente e o lugar passou a ser o destino preferido de pessoas importantes, milionários e celebridades que começaram a construir suas casas por lá. Apesar de uma vida privilegiada, Bárbara nunca foi uma menina egocêntrica ou mesmo ambiciosa. Bonita e inteligente desde tenra idade, ela vivia uma vida simples e se contentava com as pequenas coisas do dia a dia. Definitivamente, Bárbara era a menina dos olhos de seus pais. Com os negócios prosperando, em 1968 Robert se tornou o corretor de terras mais bem pago de todo o estado, sempre realizando grandes empreendimentos e aumentando cada vez mais a sua fortuna. Consequentemente, isso chamou a atenção de muitas pessoas, entre elas Gary Christ e Ruth Eisenman Shire. Gary morava na Flórida e trabalhava na Universidade de Miami. Já tinha algum tempo que procurava a galinha dos ovos de ouro. O homem imaginava que uma jovem muito rica seria um alvo perfeito, e Bárbara definitivamente se encaixava em seus planos. Na época, ele mantinha um relacionamento com a colega de trabalho chamada Ruth, e os dois passaram algumas semanas observando a rotina de Bárbara, as pessoas que ela conhecia e os lugares que costumava ir. Nessa mesma época, Bárbara, que estava com 20 anos de idade, estudava na Emory University, na Geórgia. Ela estava se recuperando de uma forte gripe e sua mãe Jane descobriu que vários outros estudantes da faculdade também tinham adoecido. Então resolveu levar a filha para se hospedar em um hotel chamado The Rodeway Inn, para que ela pudesse repousar completamente e se recuperar, como uma espécie de quarentena. Por volta das 4 horas da manhã do dia 17 de dezembro, Gary e Ruth se vestiram como policiais e bateram na porta do quarto do hotel. Eles alegaram que o namorado de Bárbara, Stuart, tinha sofrido um terrível acidente de carro. Assim que a mãe permitiu a entrada do casal, eles imediatamente atacaram as mulheres. Ambas as vítimas foram amarradas e um pano embebido em clorofórmio foi colocado no rosto de Jane. Bárbara foi forçada a sair do quarto e entrar no carro deles, sob a mira de uma arma. Gary e Ruth levaram sua jovem vítima até um grande buraco que eles tinham cavado mais cedo, no meio da floresta do condado de Gwinnett. Bárbara foi colocada dentro de uma caixa de fibra de vidro, parecida com um caixão. O artefato foi construído pelo próprio Gary, que tinha se dedicado bastante para fazer aquele caixão, que era muito bem equipado com uma lâmpada, bomba de ar, água e comida misturada com medicamentos para ajudar Bárbara a se acalmar e dormir. Depois que a jovem foi forçada a entrar nesse caixão, ela recebeu uma placa que dizia "sequestrada". Então, a dupla covarde tirou uma foto dela e, em seguida, a enterrou.
Os criminosos entraram em contato com a família de Bárbara através de uma carta e exigiram um resgate de $500 mil, aproximadamente 3 milhões de dólares nos dias atuais. Os sequestradores disseram que o pagamento deveria ser feito em notas não marcadas de $20 e combinaram um local para entrega. Robert, com medo que o pior pudesse acontecer com sua amada filha, não avisou a polícia como foi instruído e saiu ao encontro dos criminosos com a quantia solicitada. Assim que a dupla abordou o homem, por mero acaso, um carro da polícia passou pelo local. Acreditando que Robert teria avisado as autoridades, o casal entrou em pânico e simplesmente saiu correndo, deixando para trás o dinheiro e o seu carro. Robert então pediu ajuda aos policiais, que não faziam ideia do que estava acontecendo. Ele disse que sua filha tinha sido sequestrada e que aquele casal que saiu correndo eram os sequestradores. Dentro do veículo dos criminosos, a polícia encontrou a foto de Bárbara com a placa escrita sequestrada. Eles também descobriram que o carro estava registrado no nome de um homem chamado Gary Christie. Durante a investigação policial, também foi descoberto que Gary era um fugitivo da Califórnia, que havia escapado da prisão em 1966, após ser condenado por tráfico de drogas. É importante notarmos que naquela época a polícia não seguia um padrão para desvendar um sequestro ou mesmo um crime. As ciências forenses ainda estavam engatinhando. Então, o pai de Bárbara, sem saber o que fazer, decidiu colocar um anúncio na primeira página do Miami Herald, o jornal mais vendido da cidade na época. Ele implorou para que os sequestradores de sua filha entrassem em contato para que uma nova negociação fosse feita. E deu certo. Robert recebeu uma ligação e os sequestradores deram instruções para que ele entregasse o dinheiro sem a presença da polícia. O homem deveria colocar a quantia em sacos de lixo preto e deixar perto de uma lixeira, próximo a uma fábrica abandonada. As horas seguintes foram de completa apreensão, mas os sequestradores cumpriram sua promessa. Mais tarde, Ruth ligou e informou a polícia sobre onde eles poderiam encontrar Bárbara. Os investigadores correram para o local e, usando as próprias mãos, cavaram o chão até encontrar a vítima. Embora Bárbara estivesse enterrada por mais de 3 dias, milagrosamente, ela ainda estava viva. Através da documentação encontrada no carro dos criminosos, a polícia descobriu que Gary estava trabalhando na Universidade de Miami. O responsável pela faculdade disse que o homem tinha sido contratado para construir caixas de ventilação, geralmente usadas pela instituição para a instalação de ar-condicionado. Essas caixas são projetadas para insuflar ou exaurir fumos e gases contaminantes nas diversas aplicações e ambientes. E devido a este conhecimento, Gary conseguiu construir de maneira eficiente o cativeiro de Bárbara. Um dos colegas do homem disse que ele mantinha um relacionamento muito próximo com a colega de trabalho chamada Ruth Eisenman Shire. A polícia sabia que os dois eram os criminosos que eles estavam procurando. E uma caçada pelo casal por todo o país teve início. Ruth e Gary foram rapidamente colocados na lista dos mais procurados da América e as pessoas da região estavam à procura de um homem barbudo que pagasse qualquer coisa com notas de $20. Acontece que, a essa altura, Gary já havia comprado um barco e estava saindo do país. Mas, felizmente, a guarda costeira alcançou os criminosos e eles foram presos. Por toda a tortura que fizeram Bárbara e sua família passar, Ruth foi condenada a cumprir 4 anos de prisão. Depois disso, ela foi deportada de volta ao seu país natal, Honduras. Gary foi condenado a apenas 10 anos de prisão e, após cumprir sua sentença, ele conseguiu entrar em uma faculdade, onde se formou em medicina. E não foi só isso, Gary trabalhou na área médica até 2003, se tornando um cirurgião muito conceituado, inclusive. Alguns anos depois dele ter se aposentado,
foi preso novamente, acusado de contrabando de drogas, sendo condenado a 5 anos de prisão, mas em liberdade condicional. Quanto a Bárbara, ela viveu a sua vida normalmente e alguns anos depois se casou com Stuart, seu namorado da faculdade. O casal se estabeleceu no sul da Flórida e tiveram 5 filhos. Bárbara chegou a escrever um livro onde relatava toda a sua angústia e terror dentro do caixão de fibra de vidro, mas afirmou que ela sabia que não iria morrer e tentou manter a calma até ser libertada. Um trecho do livro diz o seguinte: "Eu sabia que não iria morrer e pedi a Deus para me deixar passar o Natal com a minha família. Este foi o primeiro milagre em minha vida." Bárbara faleceu em 2019 de causas naturais aos 81 anos de idade. Bom, se você achou este caso completamente insano e distorcido, espere para ver o próximo. Este caso me lembra muito o autoproclamado vampiro Rod Ferrell, que inclusive fiz um vídeo sobre ele recentemente. Na verdade, são muitas as semelhanças. Rod, por exemplo, era um jovem deturpado que acreditava ser uma entidade maligna e mortal e que levou essa sua obsessão até as últimas consequências. E no caso de hoje, a jovem Natasha simplesmente acreditava ser a filha do próprio demônio. Madonna era casada com um homem chamado Don Atkins e em 1970 teve uma filha, a quem deu o nome de Velina. Como o relacionamento era muito abusivo, ela acabou se separando e foi morar com um antigo paquera, um homem chamado Ed Wallen. Novamente, os abusos eram constantes. Ed não só se aproveitava de sua esposa, como também de sua enteada. Devido a isso, a polícia foi chamada algumas vezes até a residência do casal, por causa de diversas denúncias dos vizinhos. Um desses policiais era um homem chamado Roger Burgers, que acabou se tornando amigo de Madonna. Mais do que isso, os dois começaram a ter um caso extraconjugal. Pois bem, no dia 26 de janeiro de 1979, a mulher deu à luz a uma menina, a quem deu o nome de Natasha. Acontece que Roger, o policial, era o pai biológico da criança, e quando Madonna deixou Ed, ela foi pedir ajuda a Roger, que obviamente era casado e não assumiu a criança, deixando a mulher sozinha para cuidar de 2 meninas. Como vimos, a bagunça na vida de Natasha começou antes mesmo dela nascer, e sua infância na cidade de Pikeville, no Kentucky, não foi das mais felizes. Sem uma figura paterna por perto e muito pouco cuidado materno, Natasha cresceu em meio à pobreza, vivendo em um trailer decadente, cercado por outras famílias desestruturadas e sem uma educação ou mesmo alimentação adequadas. Quando adolescente, nos anos 90, Natasha começou a se interessar pela cultura gótica, o que não era muito bem visto no meio de uma comunidade completamente cristã como o Kentucky. No ensino médio, ela passou a demonstrar sinais de transtorno bipolar e, para completar tudo isso, começou a ter transtornos alimentares. Parecia que quanto mais velha ela ficava, mais problemas ela tinha. E o pior, não era só a sua vida na casa de sua mãe que era horrível. Ela também passou a sofrer bullying na escola, sendo constantemente intimidada e agredida por colegas de classe. Sem aguentar mais toda essa situação e vendo que sua mãe pouco ligava para o seu bem-estar, Natasha tentou procurar ajuda por conta própria. Ela chegou a implorar aos funcionários de sua escola para que eles impedissem as agressões e foi até a polícia pedir proteção, mas, infelizmente, ninguém nunca foi ao seu auxílio. Em seu 2º ano do ensino médio, Natasha decidiu que tinha que colocar um ponto final naquilo tudo. Quando completou 17 anos de idade, ela decidiu se casar com um amigo de infância, chamado Stephen Cornett, numa tentativa de se emancipar. No dia do casamento, ela usou um vestido completamente preto e uma coleira de cachorro no pescoço. Bom, como já era de se imaginar, o casamento de fachada durou pouco tempo.
Stephen decidiu dar um fim à relação apenas 6 meses depois. Após o divórcio, Natasha ficou absolutamente devastada, não por ter perdido o marido, mas porque ela teria que voltar a morar com a sua mãe, e começou a entrar em uma espiral de emoções negativas. Ela passou a beber diariamente e começou a usar drogas muito pesadas, além de infligir cortes em si mesma. Foi nessa época que Natasha encontrou um grupo de jovens desajustados, que pensavam como ela, ou pelo menos acreditavam nas mesmas coisas que ela, além de praticarem o satanismo. Acontece que alguns desses membros realmente tinham convicção que eram encarnações de entidades demoníacas, e eles costumavam se juntar para praticarem rituais ocultistas proibidos. O grupo era composto por Karen Howell, de 17 anos, Joseph Risner, de 20 anos, Jason Blake Bryan, de 14 anos, Mullen, de 19 anos e Krista Renee Studio, que tinha 18 anos de idade. Não demorou muito e Natasha se tornou a líder deste grupo. Ela finalmente tinha encontrado um ambiente onde ela era o centro das atenções. Foi ela quem teve a ideia de apresentar aos seus novos amigos o livro de São Cipriano. Segundo algumas pessoas, o tal livro seria um elo de ligação com o próprio Lúcifer e estaria repleto de orações, rituais de sacrifícios e receitas mágicas. Desse modo, eles acreditavam que, possuindo o livro, teriam um contato direto com o mundo obscuro e as bestas de Satanás. No dia 6 de abril de 1997, Natasha e seu grupo alugaram um quarto no Colin Motel para festejar e, claro, destruíram o lugar. Eles passaram toda a noite bebendo, usando drogas e quebrando a mobília do estabelecimento. Na manhã seguinte, ao ver o estado do quarto, os adolescentes temiam ser presos. Natasha então decidiu que era hora de fugir para uma outra cidade e construir uma nova vida com sua gangue de arruaceiros. No dia 7 de abril, eles partiram no carro de um dos membros do grupo, viajando em direção a Nova Orleans, na Louisiana. O plano deles era ficar na cidade e construir a tão sonhada nova vida, longe de tudo que os amarrava. Infelizmente, e não muito surpreendente, os adolescentes não planejaram muito bem a viagem. Para começar, o carro em que eles estavam era muito velho e muito pequeno para todos. Eles ficavam muito apertados, então decidiram que era hora de roubar uma van. Enquanto estavam na estrada, a gangue fez uma parada numa estação de descanso no Tennessee. Na mesma estação estava hospedada toda a família Lillard, composta pelo pai Vidar, sua esposa Delfina e seus 2 filhos, a pequena Tabitha, de 6 anos, e Peter, de apenas 2 anos de idade. Acontece que a família Lillard eram pessoas realmente decentes, testemunhas de Jeová, e que tinham passado o fim de semana em uma convenção religiosa anual. Naquele dia, eles estavam indo para casa. Quando o pai viu o grupo de adolescentes góticos chegando ao estacionamento da estação de descanso e observando a sua van, ele tentou conversar com eles, pensando que poderia convertê-los. Isso foi o suficiente para que algo completamente impensável acontecesse. Os adolescentes resolveram sequestrar toda a família de 4 pessoas e os forçaram a entrar em sua própria van. A família foi levada para o meio do nada. Durante o trajeto, a pequena e gentil Tabitha até ofereceu a seus raptores um pedaço do seu chocolate. Quando chegaram ao destino, uma estrada de cascalho, a família foi forçada a sair da van. Eles foram empurrados para uma vala e o grupo satanista simplesmente começou a atirar em cada uma de suas vítimas. Um por um, os membros da família Lillard caíram sem vida à beira da estrada. Em seguida, o agora grupo de assassinos roubaram um veículo e fugiram em direção ao México. Mais tarde, um andarilho encontrou os corpos e chamou as autoridades.
pai e mãe morreram no local. Tabitha chegou a ser levada para o hospital, mas faleceu algumas horas depois. E milagrosamente Peter sobreviveu, mas ficou parcialmente cego com uma lesão na medula espinhal. A criança foi enviada para a Suécia, onde foi criada pela família de seu pai. Os adolescentes foram pegos rapidamente, afinal, eles não tiveram muito cuidado em cobrir os seus rastros. Quando foram presos, Natasha chamou muita atenção da mídia ao se proclamar filha de Satanás. Ela até se gabou que o seu nome, escrito ao contrário, era a Satan, e afirmou que o próprio demônio ajudaria a vencer as acusações no tribunal e que em breve estaria livre. Obviamente que isso não deu muito certo. Natasha foi condenada a 3 penas de prisão perpétua consecutivas, sem nenhum direito à liberdade condicional, assim como todos os seus cúmplices. A última vez que Natasha deu uma entrevista para o jornal, ela afirmou que era completamente inocente, dizendo que implorou para os seus amigos para não atirarem na pobre família. Porém, na prisão, ela fez amizade com ninguém menos que a notória Krista Gale Pike, que falaremos sobre ela muito em breve. Krista foi a mulher mais jovem a ser condenada à pena capital nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, juntas, as duas amigas tentaram assassinar uma colega de prisão, Patricia Jones, usando o cadarço de seu sapato, mas o plano falhou. É como dizem, algumas pessoas nunca mudam. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado, não dos casos abordados, mas da forma como eu narro a história. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!